Olá, pessoal. Desculpem aqui, a voz está um pouco rouca, mas a gente vai conversar assim mesmo. Então, nossa aula hoje vai ser rápida, certo? Porque Lúcia vai fazer uma reunião com vocês. Não sei se vai se aplicar aos alunos da tarde também, no dia de hoje. De qualquer forma, nós vamos falar apenas de um escritor, de mais um escritor da segunda fase modernista, que é o escritor Jorge Amado, conhecidíssimo, talvez o mais popular dos escritores, talvez o mais popular dos escritores brasileiros. Nós vamos conversar sobre o escritor Jorge Amado. Olá, pessoal. Então, para quem está chegando agora, nós vamos conversar hoje sobre o escritor Jorge Amado. Antes, vamos para o nosso Pense Nisso de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Pense Nisso de hoje. Vamos lá? Não podemos escolher quem vamos encontrar, mas podemos escolher quem deve ficar. Então, fica a reflexão, tá? Não podemos escolher quem vamos encontrar, mas podemos escolher quem deve ficar. Bom, certamente você já deve ter assistido uma telenovela desse escritor, o escritor Jorge Amado. Jorge Amado foi o escritor que mais teve obras transformadas em telenovelas. Ele é muito, muito, muito popular. E certamente que você já assistiu uma telenovela baseada no livro do escritor Jorge Amado. Por exemplo, a novela Gabriela Cravo e Canela, que já aqui foi baseada no livro do Jorge Amado. A novela Tieta também foi baseada no livro do Jorge Amado. A novela Porto dos Milagres, também baseada num livro do Jorge Amado. Certamente deve ter outras aqui que eu não me recordo, mas com certeza você já assistiu alguma novela do Jorge. Aqui nos anexos do Classroom tem 2 vídeos para você relembrar uma personagem, uma das mais famosas do Jorge, para que você possa entender melhor a aula de hoje. Então, o Jorge Amado, assim como Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz, ele começou trabalhando, fazendo crítica social, né, obras de cunho político, de cunho social, denunciando a miséria no sertão baiano, fez parte da geração de 30, denunciou com muita determinação o problema do menor abandonado e fez abordagens sobre o cangaço. Então, ele, no início da sua carreira como escritor, ele trilhou caminhos semelhantes a Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, denunciando a realidade social, denunciando a miséria do sertão baiano, a questão do cangaço, trazendo essa realidade. Teve ele, assim como Graciliano e Raquel, ele se envolvia pessoalmente com as obras, então ele começa com isso aí. Mas, com o passar do tempo, ele foi se desligando desse caminho e passou a trabalhar com a chamada crítica de costumes. Então, por ser baiano, né, olhou para a sociedade baiana, para aqueles personagens bem típicos da sociedade baiana da época, e caricaturou, vamos dizer assim, esses personagens. E aí foi que, de fato, ele cai no gosto popular e torna-se o escritor brasileiro com mais obras traduzidas em outras línguas. As suas obras já foram traduzidas para aproximadamente 55 línguas. Então, o que é que ele traz nas suas narrativas que chama a atenção do gosto popular? Ele traz para suas narrativas quem? A Beata Fofoqueira,
o político corrupto, a falsa dona de casa dedicada, a comadre invejosa, a prostituta. Ele traz todos os personagens da sociedade baiana e ele mostra aquelas relações de falsidade entre as pessoas. Ele mostra principalmente que esses personagens têm dois lados. Mas ele traz isso de forma bem humorada e caricaturada, esses personagens. Trouxe mocinhas e bandidos também para suas narrativas. E o público se identificou muito com esses personagens onde ele faz esse deboche dos personagens. Tem até um errinho aqui de ortografia, viu, pessoal? Que na verdade aqui aliás, de ortografia não, tá? De digitação. O político critica o político corrupto, tá? Mas ele traz, aqui foi um errinho de digitação, tá? Vocês consertam aí. Mas ele traz para as páginas da literatura esse político corrupto debochando, fazendo uma caricatura desses personagens. E ele traz também, ele também chamou a atenção do público porque ele erotiza os personagens, né? Ele traz esse tom apimentado para as suas obras, erotizando os seus personagens. Parte da crítica vê pouco valor nas suas narrativas. Acusam-no de ser repetitivo, ele diz que a crítica diz que os personagens de Jorge são repetitivos e que ele apela muito para esse tom apimentado e erotizado. Ele também é acusado de usar mal a língua portuguesa, mas o público não se importou com isso. E Jorge caiu no gosto popular, por isso foi o escritor que mais teve livros transformados em telenovelas. Nós também vamos ler um livro do Jorge Amado. Fiquem atentos, que logo no Classroom vai ter um item chamado Sala de Leitura, onde a gente vai falar de 2 livros que vocês vão ler dentro da geração de 30, tá bom? Então, era isso que a gente tinha para falar do escritor Jorge Amado. Aqui no link, aliás, nos anexos do Classroom, tem um link para você ler um pouco mais sobre o escritor. Você também vai poder ler nas páginas do seu livro didático. Tá? Eu vou passar para vocês aqui qual é a página que fala do Jorge, e aí vocês vão poder estudar mais também sobre ele no livro de vocês. Então, vamos ver aqui. Você vai poder ler sobre o Jorge Amado na página 134 do seu livro. Você também vai poder ler sobre o Jorge Amado, tá? Então, é isso que a gente tem para falar hoje sobre esse escritor. Vocês vão poder ver vídeos aqui que vai relembrar, tá? Aqui no Classroom. E agora, pessoal, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, que foi a atividade da página 105 do livro de vocês, tá? Nós vamos fazer a correção dessa atividade. Então, vamos lá? Primeira questão, da página 105, vamos lá, que diz assim: no primeiro capítulo de Vidas Secas é narrado o deslocamento da família de Fabiano pelas terras do sertão. Letra A. Como é caracterizado a paisagem pela qual a família caminha? Então, a gente sabe que é uma paisagem ensolarada, típica do sertão, castigada pela seca, né? Com planície de terra vermelha. Eles se deparam com ossos de animais pelo caminho, ou com animais moribundos, também voo de urubus. Então, é uma paisagem sinistra, vamos dizer assim, cheia de... uma paisagem dolorosa, uma paisagem feia e principalmente sinistra que eles se deparam naquela viagem. Letra B. Nessa obra, Graciliano Ramos denuncia a situação miserável dos retirantes. Que fato narrado no texto evidencia essa situação de absoluta miséria? Bom, aquele fato, não é, bizarro da família comer o bicho de estimação. Então, é algo assim muito triste, não é?
muito doloroso, quando a família acaba por comer o seu bichinho de estimação para matar a sua fome. É esse fato que denuncia a situação totalmente miserável dos retirantes. Né? Letra C. O romance de 30 é também chamado de neorrealista e de neonaturalista pela crítica literária. Considerando o primeiro parágrafo do texto, responda. O narrador de Vidas Secas mantém a imparcialidade típica da prosa realista e naturalista? Justifique sua resposta com elementos desse parágrafo. Bem, aqui está a pergunta. Nós sabemos que no naturalismo, o escritor é muito impessoal. Ele não se envolve pessoalmente com a história. Ele vê os personagens como se fosse um animal no laboratório em que ele está só observando. Na segunda geração de 30, o escritor traz a realidade nua e crua para as suas obras, mas ele tem uma postura diferente do escritor naturalista. Ele se envolve pessoalmente com os personagens. E a gente observa isso aí quando ele utiliza, aqui nesse texto, quando ele utiliza a presença do termo infelizes, que é um indicativo de apreciação no texto. Então, quando ele usa a palavra os infelizes, a gente consegue perceber aqui que ele se envolve pessoalmente com os personagens, certo? Segunda, os diálogos são raros no romances. Letra A. No momento em que o menino mais velho começa a chorar e se senta no chão, exausto, quais são as primeiras reações e qual é o desejo de Fabiano diante daquela situação? O que essas reações revelam a respeito dessa personagem? Então, o que essas situações revelam dessas personagens? O que a gente pode identificar aqui? O menino começa a chorar, não é? E essas reações, a gente percebe que não há diálogo entre os personagens. Então, o que será que essas reações revelam sobre esses personagens? O que vocês acham? Que essas reações revelam sobre os personagens? Revelam que a brutalidade deles. Brutalidade não é que eles sejam ignorantes. Revelam que eles estão meio que anestesiados, brutalizados, tão agredidos pelo meio ambiente em que eles estão, a situação que rodeia os personagens é tão perversa com eles, a ponto de torná-los meio que insensíveis e anestesiados, e isso faz com que eles não tenham muito diálogo entre eles. De tão anestesiados, brutalizados, machucados, feridos, que eles estão pelo meio. Então, a gente percebe que há pouco diálogo entre eles. É o que revela essa ausência de diálogo, não é? Letra B. E sim a Vitória, como reage nessa circunstância? Como se comunica com o Fabiano? Como é que assim a Vitória reage nessa circunstância? Hein, pessoal? Ela também ela também é um pouco fria, não é? Ela já está, né, anestesiada pelo meio em que vive, não é? E ela levanta assim, parece que é um pouco mais forte, mais determinada, e afirma que eles já estavam próximo de chegar no lugar do destino, né? Ela com um jeito assim meio grosseirão assim, e ela disse que já estavam perto de chegar no lugar do destino. Letra C, o que os sons emitidos pelo papagaio revelam sobre a comunicação da família? Bom, os sons emitidos pelo papagaio, o que eles revelam é aquilo que a gente já falou, que a família não se comunicava, não conversava mais, não dialogava mais. Que a fala do papagaio predominava mais do que as próprias falas dos personagens, né? E há pouca fala do papagaio, na verdade, né? Porque ele, ao invés de imitar a fala, ele imitava o quê? O que ele imitava? Ao invés de imitar a fala das pessoas, ele imitava o au-au da cachorra-baleia. O que prova, o papagaio imita a voz dos seres humanos. Mas esses personagens aqui estavam conversando tão pouco entre si que o papagaio começou a imitar o quê? O cachorro.
tá? Letra D. Levante hipóteses. Que efeito de sentido essa escassez de diálogo constrói na narrativa? Bom, reforça a rudeza dos personagens, né? Reforça aquela situação tão caótica, tão triste dos personagens. A ausência de diálogo revela a situação psicológica em que eles estavam. Terceiro, ao contrário dos diálogos, a interioridade das personagens é amplamente explorada. Aqui é uma faceta do escritor Graciliano Ramos, que ele, tendo em vista que esses personagens não exteriorizam mais nada, aí o escritor ele adentra no psicológico, ele tenta adentrar, não é, na mente do personagem e constrói. Então, na verdade, se a gente for analisar, ele traz essa ausência de fala no externo, evidencia e divulga para nós o que essas pessoas estavam sentindo, tá? Então, ele adentra, o Graciliano adentra nesse interior dos personagens, apesar desses personagens falarem pouco. É um caminho para a gente mostrar aquilo que eles estavam sentindo. Então, vamos repetir aqui a pergunta da letra A, não é? No texto em estudo, revela, aliás, desculpa, pessoal, eu troquei aqui a pergunta. Que efeito de sentido, letra D da segunda, que efeito de sentido essa escassez de diálogos constrói na narrativa, não é? Primeiro a gente também, além da gente saber a situação que eles estavam, caótica, psicologicamente falando, a gente tem noção de quanto esse meio é agressivo. Ele nos dá essa possibilidade. Terceira questão. Ao contrário dos diálogos, a interioridade das personagens é amplamente explorada ao longo do romance. No texto em estudo, Fabiano ensina a Vitória revelam ter consciência crítica a respeito da situação de desterro e de miséria em que estavam. Justifique sua resposta com elementos do texto. Então, eles têm consciência da situação em que eles estavam. A gente consegue perceber que eles são conscientes da situação em que eles estavam. E existem vários trechos no texto, que eu vou deixar aqui a critério de vocês, que a gente pode perceber que eles tinham consciência plena da situação em que eles estavam. Então, vamos para a letra B. Baleia, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena, onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Em determinadas circunstâncias, a cachorra-baleia é humanizada e os retirantes, ao contrário, são animalizados. Identifique esse traço da obra no trecho acima. Olha só, o que a gente consegue perceber aqui? O fato da baleia, a baleia sentia a cachorra-baleia, sentiu a ausência do papagaio, não é, pessoal? E ela começou a aparecer mais também do que os próprios personagens. E parecia que a cachorra-baleia estava sentindo mais falta do papagaio do que os personagens. Então, aqui, Graciliano nos traz uma faceta interessante de como o ambiente pode trazer uma agressão tão grande à pessoa. Aqui a gente vê uma cachorra-baleia mais humanizada, ela está se parecendo mais com gente, parece que ela tem mais sensibilidade, enquanto que os humanos do texto são animalizados. Aí você pode dizer assim, professora, mas o naturalismo também fez isso. Ele também via os personagens como animais em laboratório, mas o naturalismo tinha uma diferença. Por quê? Porque o escritor naturalista apenas trazia esse perfil animalizado dos personagens, mas não trazia para nós uma viagem ao seu psicológico. E o Graciliano Ramos evidencia a hostilidade desse ambiente aqui,
coloca isso de uma forma tão intensa, a ponto da gente ver a cachorra mais humanizada e os personagens humanos mais animalizados, porém, ele nos ajuda a adentrar no interior desses personagens e saber o tamanho da agressividade que esse meio hostil traz ao psicológico desses personagens, tá? Letra C. Nesse contexto, que sentido a palavra chegava em a recordação adquire? Bom, aí ela adquire o sentido de passava. A palavra chegava aqui adquire o sentido de passava, de ir adiante, não é? Embora daquela circunstância, talvez eles nem percebessem o tempo passar, mas o tempo passava assim mesmo, tá, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui, certo? Vocês já devem ter colocado aí os exercícios, essas questões lá no Classroom, para eu notificar como atividade recebida. Fiquem atentas às instruções das avaliações diagnósticas que nós vamos fazer com vocês e também fiquem atentos a sala de leitura que logo, logo vai aparecer no Classroom. Tá, queridos? Um forte abraço, Deus abençoe vocês, continuem firmes, determinados, estudem, não se limitem apenas ao livro de vocês. Eu sempre coloco links com outros textos sobre o assunto. Um outro alerta que eu quero fazer para vocês, eu tenho percebido poucas visualizações nas aulas de redação, na última aula de redação. Muitas vezes o aluno vai direto, desculpe, vai direto para fazer o exercício, para enviar, para poder receber a presença. Mas para compreender os exercícios, para compreender o conteúdo, vocês precisam assistir às videoaulas. Tá bom, queridos? Um forte abraço e Deus abençoe vocês.